Galera, o vídeo de hoje está sensacional. Começa então a segunda parte do vídeo de leituras do Capitão. Vamos começar aqui então com Akame ga Kill Volume 3. Gente, já começa com esta capa, que tem a nossa querida Leone. Vocês lembram que a Leone é aquela personagem que eu falei que tem o poder de virar um leão com a Teigu dela e por aí vai, né? Vocês podem ver que aqui ela realmente está parecendo um leão. Vejam só o poder dela, né? Mais uma vez, Akame ga Kill sendo detonado por conta desse fanservice desnecessário. Mas enfim, é isso que eu falo, gente. Isso aqui é um leão? Não, isso aqui é uma mulher pelada com orelha e patinha de leão. O que vai acontecer neste volume, gente? Acabaram aquelas missõezinhas introdutórias. Lembram que no volume 1 e 2 tinham aquelas missões que meio que serviam pra gente dar uma afeiçoada com os personagens e tudo mais, né? E aqui no volume 3 você percebe que já acabou um pouco disso, né? Agora é uma trama mesmo. Começa uma batalha contra o ministro, né? Aquele cara que tava sendo muito tirano na capital, que tava matando todo mundo, enfim. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu curto muito essas tramas, golpes militares, né? A luta dos oprimidos contra um governo tirano. Isso eu gosto bastante em histórias de ação. E o que tá acontecendo? Os conselheiros da capital estão sendo assassinados. E a Night Raid fica responsável em proteger esses conselheiros. O Tatsumi, que é o personagem que a gente vai acompanhando, né, o crescimento dele na guilda, vai acompanhar o Bulat, é aquele que tem aquele topetão, que se não me engano tem um coração formado no cabelo dele, assim, é bem bizarro. E aí ele fica com o Bulat e eles embarcam no navio pra defender um desses conselheiros. Ok. E aí tem uma general aqui que ela é danada, viu? É a Esdeath. A Esdeath, ela é, assim, sádica. Ela é responsável por torturar os traidores da capital. Até aí, beleza, né? A gente tava vendo que a Esdeath tava planejando alguma coisa e tudo mais. Ela manda 3 caras que trabalham pra ela. Beleza, são 3 caras que usam Teigus. A partir desse ponto, eu achei um pouco incômodo nesse volume, porque ficou muito corrido. Afinal, são 3 caras pra lutarem, né? E eles lutam contra os 3 no volume inteiro, né? E aí a gente fica, poxa, 3 lutas, né? Um pouco decepcionante, porque elas são muito boas, né? Em questão de cena, ilustração e tudo mais, né? Então, assim, dessas 3 lutas, 2 foram, assim, praticamente inúteis, né? Só teve uma que realmente foi boa, porque ela foi mais desenvolvida. E mais uma vez temos um final de volume, assim, ó, chocante para quem está curtindo os personagens de Akame ga Kill, assim como eu. Agora vamos falar, gente, de uma trama que o negócio tá ficando sério. Estou falando de Eden, volume 7, gente, tá na reta final, faltam só 2 volumes pra acabar. Nosso querido Elijah vai tentar salvar a irmã dele de um nanorobô que foi implantado pela organização Propator. A organização Propator é tipo os Estados Unidos daqui a algumas décadas, sabe? Fique conosco ou morra, concorde com a gente, né? Ou então a gente vai matar vocês, porque é desse jeito que funciona, né, com os mais poderosos. Então a Propator, ela meio que se camufla de organização política, né, mas na verdade ela tá matando todo mundo que não concorda com as ações dela. E o pai do Elijah não concorda com as ações da Propator, só que ao invés deles irem matar o pai do Elijah, eles implantam um nanorobô explosivo no pescoço da irmã dele. Cara, que agonia que dá esse volume, porque é o volume inteiro eles correndo atrás da menina, tentando resgatar ela, tentando fugir do rastreamento dos inimigos. Assim, gente, é uma perseguição absurda, uma das melhores ações que eu já vi em Eden, gente, porque isso aqui é um mangá com uma ação absurdamente bem feita, tá valendo muito a pena, novamente falo pra vocês. E o Elijah, ele vai atrás de alguns contatos, né, cientistas, hackers e tudo mais, pra ver se ele consegue parar esse nanorobô que tá dentro da irmã dele. Gente, quando ele encontra um dos cientistas que criaram esse nanorobô, vocês vão se surpreender com o que aparece aqui. Assim, outra coisa muito legal, voltaram 2 personagens que eu gosto muito, que é a hacker Sofia e o mercenário Kenji. Eles aparecem pra ajudar o nosso querido Elijah nessa empreitada aí de salvar a irmã dele. Gente, sério, eu precisava de 2 vídeos pra falar da ação desse mangá, sério, que perseguições muito bem feitas, tiroteios, lutas, combate aéreo, é muita treta mesmo, sabe, muita explosão. Isso aqui tinha que ser um filme. Será que tem alguma animação live action? Eu preciso procurar porque é muito legal. Assim, outra coisa bacana, lembra do vírus Closure que dizimou a humanidade no começo da história, ele evoluiu, né, agora ele virou o Disclosure. Então, esse vírus, ele tá tendo um comportamento esquisito agora, né, uma coisa que eu percebi e gostei muito é que esse vírus, ele não é totalmente orgânico, ele tem um aspecto meio cibernético, sabe, é uma coisa bem tecnológica mesmo, bem
evolutiva, sabe? O que torna a coisa mais incrível ainda, sabe? Não é só um vírus orgânico, é uma máquina, sabe? Então isso é muito bacana de vocês observarem. Eu tenho certeza que no final dessa história, esse vírus Disclosure vai, assim, dar um fechamento pra história, assim, sensacional. Vai fechar com chave de ouro. Eu estou muito otimista com o final de Eden. Agora eu vou falar de um que eu li ontem rapidinho, assim, pra poder colocar aqui no vídeo. Estou falando de The Seven Deadly Sins, volume 7. Finalmente eu retomei, gente. E toda vez que eu retomo essa leitura, eu lembro o quanto que esse mangá é incrível. Vamos dar uma recapitulada, porque faz muito tempo que eu falei desse mangá no outro vídeo. Vocês lembram que eles foram numa cidade participar de um torneio pra que eles fossem premiados com a arma da Diane, né? Que vocês lembram que cada pecado capital tem a sua arma. E a arma da Diane foi vista nessa cidade. Então eles vão lá participar do torneio e tudo mais pra gente conseguir recuperar a arma dela. Beleza. Só que aí no finalzinho desse torneio apareceram duas paladinas e tocaram o terror, atrapalharam todo o torneio e obviamente os pecados tiveram que enfrentar essas duas paladinas. Ok, a luta vai, a luta vem, não sei o que, apanha aqui, alguém apanha colar. Uma coisa que eu acho muito bacana de Nanatsu no Taizai, os inimigos são fortes de verdade, eles são enfrentados assim pau a pau. E aí, como vocês podem ver aqui na capa, o nosso querido Meliodas, ele acaba despertando um poder meio esquisitinho que vai ser desenvolvido lá na frente, mas ele meio que perde o controle, sabe? Ele não... Você percebe que ele tá meio fora de si, sabe? Ele só quer saber de lutar, lutar, lutar. E ele causa um pouquinho no começo desse volume, viu? Eu até postei umas fotos no meu Snapchat ontem, inclusive sigam lá no Snapchat. É uma coisa que eu achei sensacional, gente. Nanatsu no Taizai não tem protagonismo, yes. Se tem, é bem pouco. Mas o autor, ele criou personagens fortes e todos os personagens terão lutas pra eles mostrarem o quão eles são fortes. Então assim, quem resolve essa treta mesmo aqui é a nossa querida Diane. Ela vai descer o cacete de todo mundo, vai pôr um fim nessa briga aí que eu tô falando com vocês. E eu achei isso muito bacana, que bom que não foi o Meliodas com o poderzão dele, que não sei o que, porque o shonen tem uma coisa que eu não gosto, sabe? Ah, liberei o poderzinho novo, e aí vai, destrói tudo rapidinho. Aí daqui a um tempo aparece um inimigo novo, aí libera outro poderzinho novo, por aí vai. Essa formulinha é um pouco batida pra mim, só que Nanatsu no Taizai tem essa fórmula, mas ela é usada de outra forma, sabe? Eu acho isso bem interessante. Outra coisa que eu também gosto muito nesse volume é que as proporções das lutas são gigantescas. Como eu falei, a Diane que toma conta da luta nesse volume, é o poder que ela usa com a arma dela, né? Que ela já consegue pegar a arma dela, é um negocinho um pouquinho grande, né? Eu postei uma foto ontem no meu Snapchat e, gente, eu fiquei impressionado. Eles partem montanhas ao meio, eles pegam pedras gigantescas e racham o chão no meio, sabe? É tudo muito gigante. E isso torna a luta cada vez mais emocionante. E eu achei bem bacana. Uma coisa que eu queria agradecer, inclusive, à editora JBC, foi um presentaço que veio junto com a caixa da JBC, eu tô mostrando aí pra vocês. Eles me mandaram 10 marcadores de Nanatsu no Taizai em acrílico, gente, extremamente bonitos. Olhem só que marcadores incríveis. Eles me mandaram uns 10 de uma vez no envelopinho. JBC, muito obrigado pelo presentão, tá? Vocês são os queridões mesmo. Agora nós vamos falar do destaque do mês. Estou falando de Fullmetal Alchemist relançamento pela editora JBC. Gente, isso aqui foi um sucesso de vendas, acabou muito rápido. Eu vendi assim 100 exemplares em questão de horas, sabe? Foi recorde dos recordes. Nem One Punch Man, nem a Kamega Kill, nem Vagabond vendeu tão rápido assim, sabe? Eu não tava esperando essa procura assim louca, né, atrás desse volume de Fullmetal Alchemist. Eu estou vendo se eu consigo mais alguns volumes aqui pro estoque da loja, tá? Não sei se vai ter a sobrecapa, tá? Mas vamos falar então desse mangá. Muitos de vocês já conhecem Fullmetal Alchemist, né? Muita gente já colecionou na edição meio tanco, mas Fullmetal então vai contar a história desses dois irmãos aqui que são alquimistas. Eles perderam a mãe e numa tentativa de trazer a mãe de volta à vida, eles acabaram perdendo o corpo. No caso, o Alphonse, esse robozão aqui, essa armadura gigantona aqui, perdeu o corpo inteiro e o Edward perdeu o braço e a perna. Então o começo da história é bem sanguinário, sabe? Tem bastante sangue, aparece eles perdendo o corpo e as partes do corpo. E aí a história vai girar em torno da jornada deles em busca da Pedra Filosofal, que é um elemento que vai ajudá-los a conseguirem de volta as partes dos corpos dele e o corpo inteiro do Alphonse, né? Por quê? Porque o Edward, ele perdeu um braço nessa tentativa de trazer a mãe dele de volta e o Alphonse perdeu o corpo inteiro. Pra trazer a alma do irmão de volta, ele meio que colou a alma do irmão numa armadura, porque o irmão tinha perdido o corpo inteiro, né? Então ele pensou, onde é que eu vou botar a alma do meu irmão? Já sei, vou botar dentro daquela armadura ali.
né? É bem intenso mesmo o começo dessa história. E aí uma coisa que eu gosto bastante é que os primeiros capítulos de Fullmetal Alchemist já são assim vinculados com a trama principal. Não é que não tem aquela pegada de fillerzinho, sabe, pra gente conhecer os personagens, conhecer a pegada do mangá. Não, o negócio já começa ali com a trama principal. Eles chegam numa cidade em que um padre está usando os poderes da alquimia para meio que pregar a religião dele. E esses irmãos vão, né, de encontro com esse padre e vão falar: filho, você não pode usar alquimia desse jeito aí não, você tem que rever esse seu conceito aí. A ação é bem bacana, o que eu gosto bastante em Fullmetal é que tem um humor extremamente sem noção. O Edward, ele é um cara assim muito expressivo, você percebe que ele é cheio de caras e bocas. Então as lutas, além de terem muita ação, serem lutas assim extremamente estratégicas, né? Porque alquimia, então eles conseguem modelar os elementos a favor deles e tal. Então tem muita estratégia nas lutas. E também o humor, cara. Você vai rachar o bico nesse primeiro volume aqui. Depois a coisa vai ficando mais tensa, então o humor não é tão presente nas lutas. Mas pelo menos no começo do mangá, gente, vocês vão rachar o bico com todas as lutas do Edward e do Alphonse contra os inimigos deles. Outra coisa também muito bacana, gente, os extras de Fullmetal são os melhores extras que vocês vão ver em qualquer mangá, sabe? Tipo, é sensacional, é muito engraçado, as tirinhas são muito engraçadas, as ilustrações são muito engraçadas. Uma coisa que eu gosto bastante no final dos volumes de Fullmetal é que a autora, ela coloca um in memoriam dos personagens que morreram nos capítulos desse volume. Então tem tipo uma alminha indo pro céu aqui do personagem que morreu neste volume. Essas foram as minhas leituras da segunda parte do mês de julho. Tivemos Akame ga Kill volume 3, Eden volume 7, Nanatsu no Taizai volume 7 também, Fullmetal Alchemist volume 1. Tirando Fullmetal, que ainda vai voltar pro estoque, esses outros 3 aqui estão disponíveis na loja do Capitão, tá? Pra comprar é só acessar o link aqui embaixo e fazer o pedido de vocês, ok? Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo, nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo.